Ah, Saudamos a todos. Nós queremos dizer hoje trazer à consciência às pessoas, a todos aqueles que nos acompanham, que é misto, ou seja, é necessário que tenhamos as medidas de prevenção do novo coronavírus, a Covid-19, sempre em prática. Isso é necessário para todos nós. E isso não podemos dizer que somos ou não cristãos, dizer ou não. Não. É isso. Sempre levar-nos em prática. Devemos colocar sempre isso nesse tempo. Estamos levando esse caminho. Quero saudar a todos os irmãos na bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meu nome é Michel Amâncio aqui e neste dia nós queremos trazer mais um tema em causa. Antes de entrarmos na ministração, quero agradecer a Deus por ter nos acompanhado desde o dia que nós iniciamos, por estar subscrito no nosso canal. Isso é bom e agradável aos nossos corações, sabendo que tem pessoas que cooperam e tem pessoas que fazem tudo com que a obra vá avante. Nós queremos hoje falar da confissão dos pecados. Podemos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 de João, capítulo número 1, versículo número 9. 1 de João, capítulo número 1, versículo número 9. Diz assim a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda imundícia, quis dizer, de toda injustiça. Repito, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Acheguemo-nos ao Pai Celestial em oração. Senhor Deus, Deus que merece toda a glória e todo o elogio, Deus glorioso, Deus santo, Deus tremendo, queremos te exaltar, Senhor, queremos te glorificar, te bendizer e dizer, Deus, obrigado por tudo quanto o Senhor tem providenciado a esta congregação, por tudo quanto o Senhor tem providenciado a cada um de nós, como seus servos, como seus filhos. Deus, este dia nós queremos abordar um tema, confissão dos pecados. Se conosco nos dirige, ajude-nos, Deus, a ministrar a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Diante de Deus, nós queremos hoje trazer esse tema, a confissão dos pecados. Repito, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, a primeira coisa que eu quero fazer é apresentar o contexto, o motivo pelo qual João escreveu essa carta, de uma forma muito breve. Uma coisa é real,
é que os evangelhos foram escritos para que as pessoas crescem. Então é por isso que nos evangelhos, assim como nos evangelhos sinóticos, assim como também de João, nós encontramos uma parte da biografia de Jesus e uma parte daquilo que Jesus fez, identificando-o como Deus. Mas fora dos evangelhos sinóticos, o evangelho de João, nós encontramos João a enfatizar e a mostrar que Jesus Cristo é Filho e é Deus. Então, nesses evangelhos nós aprendemos todas essas coisas, mas eu trago aqui como uma conclusão que o propósito dos evangelhos era levar as pessoas a crerem no evangelho. Mas olha só, primeira carta de João apresenta, possam-se dizer, para além de crer no evangelho, João agora está a trazer uma outra realidade na carta, na epístola. Ele está a trazer o quê? Ele está dizendo assim: se nós cremos no evangelho, então a partir dessa epístola, nós devemos estar seguros que somos salvos e que teremos a vida eterna. Então esse é o propósito que leva João a escrever essa epístola: trazer a segurança para aqueles que creram. É por isso que a epístola de João não é uma epístola destinada a várias pessoas, não. João escreve destinado àqueles que creram. Então, ele está a trazer essa realidade a fim de que aqueles que creram não tenham várias dúvidas em seus corações, se calhar porque pecaram, se calhar porque ouviram uma doutrina, se calhar porque ouviram falar de muitas outras coisas. Então João apresenta isso nessa epístola, 1 de João. Então, meus irmãos, o que estava a acontecer é, João escreve essa epístola enquanto a igreja estava sofrendo um ataque da parte dos falsos mestres, dos falsos profetas. Existia uma filosofia nos tempos chamada gnosticismo, que era muito comum lá. E essa filosofia atrapalhava várias pessoas. Então o que nós vamos ter aqui? Gnosticismo era motivo de confusão em várias mentes, em vários corações. Então muitos daqueles que já haviam crido no evangelho, quando ouviam o gnosticismo, eles ficavam incomodados, eles ficavam atrapalhados por causa disso. Então o que essa filosofia gnosticismo trazia? Ela trazia, ou seja, era construída por uma premissa. Que premissa é essa? Toda matéria é completamente má e somente o espírito é totalmente bom. Então, a partir dessa premissa de gnosticismo, as pessoas duvidavam da vida carnal de Jesus Cristo. Eles alegavam que Jesus Cristo é um fantasma. Eles diziam que Jesus Cristo não era um homem que possui a carne. Não, eles diziam que ele somente era espiritual. Então, nós encontramos João movido e sentindo esse peso dessa falsa doutrina infiltrada na igreja. Então, João escreve essa epístola para combater esses falsos ensinamentos, essas heresias. Então, nós encontramos aqui, por exemplo, no versículo 2 do capítulo número 4, João diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo o Espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, este procede de Deus. Mas todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o Espírito do Anticristo. Então, João está a trazer aqui a necessidade de nós como igreja discernirmos os Espíritos, para nós vermos se esses espíritos procedem de Deus ou não. E ele diz que o espírito que refuta, que nega que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Por quê? Porque essa era a principal teoria do gnosticismo, dizendo que Jesus Cristo não veio em carne. Então, são vários motivos que levaram João a escrever essa carta. Todavia, nós conseguimos encontrar aqui, a partir do versículo número 6 ao versículo número 10 do capítulo número 1,
primeira carta de João, João começa a trazer umas condições. Por exemplo, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, se porém andarmos na luz, se afirmarmos que estamos sem pecados, até no versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Esse foi o contexto que levou João a escrever essa epístola. Agora, nós vamos aqui entender algo. Como assim se confessarmos nossos pecados? Eu quero dizer que a palavra confessar, do grego homologeo, que significa homologar, traduzido, é concordar com Deus o meu erro. Isto é, eu só digo que confessei se eu concordo com Deus que eu errei. Trazendo outro significado de confessar, significa revelar. Isto é, eu estou a revelar algo que estava em oculto. Eu estou a tornar conhecido algo que estava desconhecido. Então, eu estou a confessar quando eu revelo algo que estava oculto. Neste caso, o pecado que estava em oculto. Então, João diz assim: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Neste caso, se nós concordamos com Deus que nós pecamos, se nós concordamos com Deus que nós falhamos, Deus será fiel e será justo, ou agirá na fidelidade e na justiça para nos perdoar, e não só nos perdoar e nos purificar. Então aí está o significado da palavra confessar. Então, por que que Jesus, ou seja, por que que João diz que se nós confessarmos, Deus é fiel? É porque se nós confessarmos, Ele será fiel. Por que, irmão Michel? Porque Ele prometeu que será fiel. Se nós voltamos um pouco para trás, no livro de Joel, a Bíblia Sagrada diz que voltem-se para mim com um coração puro, com jejuns, lamentos e prantos. E Ele chega a dizer assim: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Voltem-se ao Senhor, Ele é misericordioso, é compassivo. Então começa a fazer menção de várias coisas que são características de Deus a lidar com pecadores. Então, Deus prometeu que ia nos perdoar. Mas é por isso que aqui João diz que Ele é fiel. Neste caso, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Temos o terceiro caso que João faz menção. Ele diz que se nós confessarmos, já falamos de confissão, Ele diz será fiel, já falamos da fidelidade, e Ele diz que é justo, né, para nos perdoar os nossos pecados. Por que que João aqui faz menção da palavra justiça? É porque Deus, ou seja, Jesus Cristo, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar. Por quê? Porque o nosso pecado foi pago em Jesus Cristo na cruz de Calvário. Não somente para nos lavar ou para nos tirar a culpa, mas também para nos lavar de toda imundícia. Esse é o principal ponto que João traz para nós. Então, meu irmão, o pecado mancha nossa consciência. O pecado mancha nossa emoção. O pecado mancha as nossas vontades. Então nós ficamos desnorteados por causa do pecado. Nós ficamos totalmente imundos por causa do pecado. E a mancha do pecado só pode ser lavada pelo sangue de Jesus. Então nós estamos a dizer que com a mancha do pecado, o homem pode viver de como ele pode, se calhar, decidir viver. Mas por causa da mancha do pecado, isso tornará imundo aos olhos do Senhor. As nossas próprias orações, por causa do pecado, são orações, como eu posso dizer, nojentas diante de Deus. São orações não bem recebidas diante de Deus, por causa da mancha do pecado. Então tem que ter
ter uma coisa que nos tira o pecado. Tem que ter algo, tem que ter um meio que nos leva a nos despojar da natureza pecaminosa, ou a nos despojar do posicionamento de um pecador. Então, meu irmão, aqui nós estamos nessa realidade. Estamos a falar da confissão. Permita-me dizer também que o pecado rompe a comunhão com Deus. Porque Deus é luz e o pecado é treva. Então, o pecado rompe a nossa comunhão com Deus. Mas o que está acontecendo é que a confissão abre o caminho para a reconciliação e para a restauração. É isso. Então, a confissão remove o bloqueio. A confissão remove o impedimento causado pelo pecado. Então, é por isso que é necessário que nós confessemos nossos pecados. Existem pessoas que até hoje são o que estão a ser diante do Senhor porque não confessaram os seus pecados. Então, confissão dos pecados é algo necessário. Confissão dos pecados é algo imperioso, é algo que deve acontecer. Um cristão deve confessar os seus pecados. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós encontramos várias pessoas que se achegavam a Deus e confessavam os seus pecados. O salmista Davi, após ter pecado, ter matado o rei Urias, quis dizer, Urias, o seu servo, e ter cometido adultério, o rei Davi se achegou a Deus e começou a confessar os seus pecados. Então, meu irmão, diante dessa realidade, eu quero trazer isso à consciência de todos aqueles que nos acompanham. Existem pecados que devem ser confessados. Existem pessoas que não vão e não podem crescer espiritualmente. Por quê? Não confessaram os seus pecados. E tem uma coisa que nós fazemos confusão, que nós vamos abordar hoje aqui também, é que o amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus não é incondicional. O que nós estamos a dizer é que o amor de Deus, sendo incondicional, muitos de nós fazemos uma confusão, pensando que se Deus possui, ou Deus carrega o amor incondicional por essa criação humana, então Ele vai me perdoar incondicionalmente. Isso não é verdade. Por quê? Porque isso está claro, que se nós pecarmos, o único caminho que nós temos para obtermos o perdão em Cristo Jesus é nos achegarmos a Deus, primeiro, arrependidos, segundo, confessando os pecados. Então, o perdão é o resultado do arrependimento e da confissão dos pecados. Então, tem uma coisa que nós vamos dizer aqui, vamos deixar bem claro. Deus nos ama sem nenhum despeito. Não precisamos de ser totalmente bons para Deus nos amar. E nem precisamos de ser totalmente maus para Deus nos amar. Os puritanos diziam que não há nada que eu possa fazer que pode me levar, que pode levar a Deus a me amar mais, ou não há nada que eu possa fazer que pode levar a Deus a me amar menos. Não. O amor de Deus não é alterado pela condição do homem. Então, meu irmão, é nessas condições que nós estamos a dizer assim, nós precisamos de confessar os nossos pecados. A confissão é algo necessário em Cristo Jesus. O que nós vamos dizer aqui também, é impossível falar de alguém que confessa os seus pecados sem falar das bem-aventuranças. Então nós vamos trazer aqui duas bem-aventuranças que Jesus trouxe, e nós vamos trazer isso à realidade. Jesus falou, por exemplo, de bem-aventurados são os mansos e humildes. Primeiro, nós vamos dizer que alguém deve confessar os seus pecados, nós precisamos também dizer que a pessoa precisa ter a posição de um manso de coração. Eu quero lembrar que bem-aventuranças são características
sim, que constituem o perfil de um cristão. Então, Jesus disse: bem-aventurados são os mansos de coração. O que seria mansidão? Mansidão é um sentimento interno que nós só manifestamos quando estamos diante do nosso próximo. O que compreende a mansidão? A mansidão nos torna isentos de um testemunho próprio. Por causa da mansidão, eu rejeito a ideia de defender a mim mesmo. Por causa da mansidão, eu estou sempre sob o reconhecimento do meu estado imperfeito. Por causa da mansidão. Então, se a Bíblia Sagrada diz: bem-aventurados são os mansos de coração, bem-aventurados são aqueles que não se defendem, são aqueles que não colocam motivos para se acharem perfeitos, são aqueles que não colocam motivos para justificar a sua queda, para justificar a sua imperfeição, para justificar os seus bons feitos. Não. Bem-aventurados são os mansos de coração. É exatamente nesse contexto, meu irmão. Então, o que nós queremos dizer é que nós não precisamos de defender a nós mesmos se nós somos mansos. Porque existe alguém que vai nos defender, ou já nos defendeu na cruz de Calvário. Então, esse pensamento que Jesus estava a trazer, vocês não precisam de se defender. Porque se vocês colocarem esse posicionamento, ou se colocarem nessa posição de se defenderem, jamais vocês vão precisar de um defensor. Que esse defensor deve ser apenas eu, Cristo. Então tem uma outra bem-aventurança que Jesus colocou aqui em causa, que é ter fome e sede de justiça. O que seria ter fome e sede de justiça? Perceba uma coisa: para falar daqueles que têm fome e sede de justiça, nós precisamos de falar da própria justiça. Olha, ser justo é ter ações que te levam a ser aceite. Isso é ser justo. Ser justo é ter ações ou ter um comportamento que leva, ou seja, que te torna aceitável diante de Deus. Esse é justo. Esse é justo. Mas perceba uma coisa: Jesus não diz bem-aventurados são os justos. Jesus não faz menção dos justos. Por quê? Os justos, eles têm obras que automaticamente por si só, essas obras os tornam aceites diante de Deus. E Jesus não fala desses justos. Jesus não chama esses justos de bem-aventurados, não. Mas Jesus diz: são aqueles que têm fome e sede de justiça. Então nós começamos a ficar preocupados aqui. Parece que Jesus está a contrariar tudo. Então o que seria ter fome e sede de justiça? Estamos a falar que Jesus tem um anseio. Ou seja, ter fome e sede de justiça são aqueles que têm um anseio desesperado e recorrente, contínuo e confiante, para que a satisfação da justiça venha a ser completa. Perceba, quem tem fome e sede de justiça, ele está sempre com um desejo ardente, que é de ver a justiça a ser concretizada. Um desejo ardente, que é de ver a justiça a ser implementada. Então isso é que seria ter fome e sede de justiça. Então quando Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, são aqueles que estão nessa posição. Eles querem ver a justiça ser feita. Eles querem ver a justiça a ser concretizada. Mas tem uma coisa que está a acontecer: eles não são justos. Então, porque eles não são justos, eles esperam enxergar alguém a concretizar ou alguém a implementar a justiça. Neste caso, isso vai levar as pessoas a dependerem sempre de Deus. Então foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque eles estarão sempre com essa fome. Eles estarão sempre com fome e sede. Permita-me contextualizar, apesar de que acho que o irmão já entendeu. Olha, quando Jesus falou de ter fome e sede de justiça, Jesus estava a destacar algo do mundo antigo. As pessoas percorriam longas distâncias, sentindo fome e sem nada por beber. E essas longas distâncias, as pessoas não sabiam quando é que iriam achar algo para comer.
Então Jesus diz que esses são bem-aventurados. Não porque eles já têm comida, é porque eles estão com fome. É isso que Jesus está a dizer. E porque essa fome vai os levar até Deus. E porque essa fome vai os levar aos pés do Redentor Jesus. Então é isso que Jesus está a dizer. Jesus não disse que os justos são bem-aventurados. Os justos podem até ser, no senso comum, no bom senso, aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Jesus são aqueles que têm fome. Aqueles que entendem que não são. Mas eles precisam de ver a justiça. Esses são bem-aventurados porque sempre vão recorrer-se a Deus. Então, meu irmão, é impossível falar da confissão sem essas duas bem-aventuranças. Para falar da confissão, nós precisamos de meter essas duas bem-aventuranças. Então estamos a dizer que o irmão precisa de ser manso, lembre-se, de parar de defender a si mesmo. E o irmão precisa de ter esse posicionamento de fome e sede de justiça, para que entenda que o irmão não é justo, mas precisa da justiça. Então isso, somente o Senhor Jesus é que pode concretizar essa fome e essa sede, ou saciar. Queremos entrar no último ponto da confissão. No primeiro momento nós falamos da confissão a Deus, mas existe algo também mister de se falar, que é a confissão uns com os outros. O que seria confessar os vossos pecados uns com os outros? Nós queremos hoje dizer que confessar os vossos pecados uns com os outros não significa que se eu pecar eu devo procurar um irmão e lhe falar sobre o meu pecado. Não significa isso. Não significa que se por acaso eu pecar eu devo me recorrer a um padre e confessar os meus pecados. Não significa nenhuma nem outra coisa. Mas quando Tiago escreve capítulo número 5, ele faz menção deste verso: confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, Tiago aqui está fazendo menção de uma realidade que vamos expor aqui. Confessar os pecados uns com os outros significa eu devo confessar o meu pecado para quem eu lhe magoei, ou para quem foi vítima do meu pecado. Vamos supor, eu falo mal com o irmão, é a ele que eu devo me dirigir e confessar o meu pecado. É isso que Tiago está a trazer nesse versículo. E tem uma coisa que Tiago falou, falando de para que sejamos curados, ou para que haja cura. Ainda nesse mesmo versículo, o verbo traduzido para essa cura que Tiago está a falar é ramatia do grego. Ramatia são doenças causadas por pecados. Por exemplo, doenças causadas, por exemplo, vamos supor, alguém ouve um insulto da parte do irmão. A pessoa pode até não dizer, a pessoa pode até dizer que perdoou, mas a pessoa pode estar doente emocionalmente. Como assim? Não parar de pensar aquilo que o trem lhe fez. Então essa pode ser uma doença causada pelo pecado. Podemos ter também ações de desprezo, bullying, assédio verbal. São várias coisas que podem causar uma doença causada pelo pecado. Então essas pessoas que são vítimas do nosso pecado, elas adoecem. Elas podem até não nos dizer, mas elas adoecem. Elas podem até começar a ter um comportamento de ignorância. Podem começar a ter um comportamento de desprezo, de, como eu posso dizer, evitar a reconciliação, não desejar falar conosco. Por quê? Porque elas foram vítimas do nosso pecado. Então, se nós confessarmos nossos pecados uns com os outros, essas doenças serão curadas. Esse foi o contexto que Tiago está a trazer. Ou seja, essas doenças serão curadas. É isso. Então, essa outra parte de confissão que nós queremos trazer no dia de hoje. Então, eu vou deixar, estou a terminar, quero deixar 3 pontos para aquele que cometeu esse pecado contra o trem e precisa de confessar. O que ele deve fazer? Primeiro,
ele deve se humilhar. Eu quero dizer que humilhar no contexto bíblico não significa usar palavras que o caracterizam como alguém simples. Isso não é humildade. Humildade do grego humus, que significa terra, e essa dá origem a uma outra palavra, humilis, que significa aquele que fica no chão. Então, humilde no contexto bíblico é aquele que sempre está sujeito ao outrem. É aquele que nunca coloca em primeiro lugar a sua posição como servo, como irmão, como pessoa, sei lá. Mas é aquele que sempre dá espaço ao outrem. Não sei se me faço entender. E nós podemos conseguir entender uma sintonia entre humildade e mansidão. A mansidão rejeita a característica de sempre defender a si mesmo. A mansidão rejeita isso. Mas a humildade te coloca na posição de sempre estar sujeito, sempre ouvir do outro antes de você falar, sempre dar espaço ao outro antes de você se precipitar. Isso é humildade. Mas a mansidão rejeita o fato de você defender a si mesmo, dar um testemunho próprio, encher palavras para se justificar de um ato. Então, primeiro ponto, a pessoa deve se humilhar para se dirigir à pessoa e confessar o seu pecado. Segundo ponto, a pessoa tem que ser específico com a pessoa que vai lidar, a pessoa que foi vítima. Você não precisa dizer que irmão, se eu falhei contra ti, peço perdão. Isso é fruto de orgulho, posso assim dizer. Não diga se eu falhei, porque você sabe que falhou. Então você precisa ser específico, confessar os seus pecados. Eu agi não de forma de forma inconveniente, posso assim dizer. Eu agi não como deveria agir. Então é isso que o irmão deve fazer, a ir ter com a pessoa que foi vítima do seu pecado. Outra coisa, o irmão deve, ou seja, chegando lá, o irmão precisa de lidar com ela como se fosse alguém que futuramente será sua amiga. Não precisa pedir perdão como se fosse algo do momento, pedir perdão para que depois ou ela ou você tenham um receio de voltar a se aproximar, exista uma espécie de ódio, sei lá. Isso não é necessário. Mas agora quero trazer um só ponto para a vítima. A vítima precisa simplesmente perdoar. A vítima não tem outra opção, precisa somente perdoar. Por quê? Precisa perdoar. Se a vítima não perdoa, depois de tal pessoa ter confessado, o culpado já não será a pessoa, mas será a vítima. Eu quero terminar por aqui a minha ministração e dizer isso. João deixou bem claro: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Lembre-se daquilo que nós dissemos: o amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus não é incondicional. Amém.